sem adentrar nas especificidades técnicas, né, desse equipamento muito importante, com N aplicações na nossa sociedade. Ok? Então, vou aqui basicamente mostrar os sistemas tradicionais de monitoramento do tempo. Entendendo por tradicional, esses sistemas que já são, vamos dizer assim, da geração tecnológica, a partir do momento que foram criados equipamentos para mensurar com efetividade, com qualidade, os dados meteorológicos. E os dois mais tradicionais é aquele que está em solo, que é a estação meteorológica, e o balão atmosférico, né? Balão atmosférico que até hoje causa fascínio, né? Recentemente, a mídia, a população, né, ficou impressionada com luzes que apareciam no céu. Alguns disseram assim, é um objeto não identificado, né, um OVNI. Na verdade, muito comum, não só a presença de balões atmosféricos, balões de monitoramento atmosférico, que eles têm uma radiosonda, né, eles têm um equipamento que é levado por um balão até o limite da troposfera, chegando até a estratosfera, onde essa radiosonda, esses sensores, vão transmitir para uma estação em solo os dados que interessam aos sistemas de monitoramento. Geralmente, temperatura, pressão, concentração gasosa, ok? São alguns desses dados. Então, às vezes, as pessoas confundem o brilho, né, o reflexo desses balões na alta troposfera com algum tipo de objeto, satélite, estação espacial, aeronave com voo de cruzeiro em grande altitude e outras coisas imaginativas. A estação meteorológica ela tem um papel muito importante, né? Você tem uma estrutura em solo, que nós mostramos, inclusive, na live anterior, com vários instrumentos ou sensores que vão captar algumas variáveis temporais. O termômetro, o anemômetro, o barômetro, né, o heliômetro, dentre vários outros, cada qual para mensurar uma variável, de temperatura, de pressão, velocidade do vento, né, quantidade de chuva, né, de pluviometria. Muito bem, então nós temos aí as estações meteorológicas. Essas estações, a gente aprendeu que elas podem ser tanto analógicas como automáticas, tanto convencionais como automáticas. As estações convencionais são aquelas que dependem da presença humana, de um observador, de uma pessoa que vai lá fazer a coleta dos dados em loco. E a estação automática é aquela que tem um sistema que capta os dados, né, e retransmite esses dados via satélite, né, pela web, para uma central. Tudo bem. Aí nós temos como funciona o sistema de monitoramento global. Olha só, como é que trabalha todo o sistema de monitoramento mundial de acordo com as especificações de uma agência da ONU, né, a ONU, que é a Organização Mundial da Meteorologia, ok? Da sigla inglesa, né, WMO, né? E aí você tem toda a parafernália. Vamos começar pelo oceano, contando com navios, com sondas, com boias, balões oceânicos, boias oceânicas flutuantes, aeronaves, satélites de órbita polar, satélites de órbita geoestacionária, estações superficiais, estações de superfície, estações aerológicas, centros de tratamento de dados ou de processamento de dados e radares. Então, você tem um conjunto de tecnologias que, quando elas operam de maneira integrada, elas não só melhoram a qualidade da imagem, dos dados, mas elas alimentam os modelos, que são os programas de computador, os softwares, né, que geram os cálculos de previsão do tempo. Então, esse conjunto de dados, quando ele está bem redondinho, quando ele está funcionando de forma harmoniosa, ele garante a chamada assertividade dos modelos. Claro que um modelo, para que ele seja mais assertivo possível, para que ele tenha maior credibilidade, melhor eficácia, ele precisa contar com uma base de dados bem consistente, sem buracos, ou seja, é preciso toda uma série histórica de dados coletados, vamos falar no caso de chuva, né? Pluviometria, os volumes chuvosos captados dia a dia, mês a mês,
ao longo de uma série histórica de 30 anos. Facilita bastante. Então, o modelo ele vai trabalhar com esse repertório, né, com esse conjunto de dados, para gerar padrões, né, cenários de probabilidade. E aí, na medida que as estações meteorológicas e os demais mecanismos de monitoramento, eles começam a captar dados novos, esses dados eles são confrontados dentro do programa para gerar uma previsão, ok? Então, nós temos aí toda essa sistemática que opera, né? E aí nós vamos entender como é que os dados, principalmente os dados dos satélites, colaboram para a previsão do tempo, né? Então, uma coisa muito importante, esses dados, eles precisam ser tratados e analisados. O dado do satélite, o dado, vamos dizer assim, o dado visual do satélite é a imagem, porque, na verdade, um satélite, ele não capta uma imagem, ele capta um espectro. Ou seja, o satélite ele trabalha com ondas, com radiação. Então, existem vários espectros visíveis e invisíveis. A luz, como nós conhecemos, né? As cores refletidas pelos objetos são espectros diferentes, são comprimentos de onda diferentes. É o que a gente chama de espectro visível, todas as cores do arco-íris. Mas para além desse espectro visível e para aquém, o que está aquém, nós temos a radiação invisível aos nossos olhos, ok? Então, a gente tem o infravermelho e temos o ultravioleta, que eles, fisicamente falando, essas radiações têm uns comprimentos de onda diferenciado. A radiação infravermelha, ela é uma radiação de onda longa, como se fosse uma onda suave, e a radiação ultravioleta, as ondinhas delas são mais, curtinhas, né? Ondas curtas, né? Então, existe esses dois padrões que estão bem distanciados do que nós chamamos de radiação visível. E o satélite, ele trabalha com esses espectros, transformando esses espectros que o nosso olho não está habilitado a observar em algo que possa ser visível. Ele dá visibilidade àquilo que é invisível para o nosso globo ocular. Então, os meteorologistas, eles são os profissionais habilitados para interpretar essas imagens que são geradas pelos satélites. Naturalmente que aí nós temos a figura dos modelos. Então, os modelos de previsão, os modelos numéricos, eles vão complementar essas observações. Então, um dado gerado pelo satélite, uma informação matemática, uma informação radiativa, captada pelo satélite, transformado numa imagem, ele é lançado dentro de um modelo de previsão. E esse modelo de previsão, ele vai simular uma série de possibilidades. Veja só, dentro do seu repertório. O que é esse repertório? São todos os números, são todas as coleções de dados que foram armazenadas dentro daquele sistema ao longo de 30 anos. Às vezes até mais de 30 anos, né? Ou seja, o modelo, ele trabalha com normais climatológicas. O que são essas normais? São médias. Mas não apenas as médias. O modelo também, ele comporta os saltos, as anomalias, tanto a maior quanto a menor, as positivas e as negativas. Então, um modelo bom é aquele modelo que admite a possibilidade de desvio de um ponto fora da curva. Modelo bom é aquele que está adaptado à localização do local, da área em que a previsão está feita. Então, por exemplo, um modelo que ele foi concebido para regiões frias, para regiões montanhosas. Esse modelo ele não vai se adaptar, por exemplo, ao semiárido nordestino. Ele não tem como... o nível de assertividade dele vai ser mínimo possível. Ok? Muito bem. Aí nós temos o quê? É necessário reunir detalhes para possibilitar de forma eficiente, e aí vem a junção da imagem de satélite com o modelo. Quando elas estão integradas, quando elas são tratadas, né, pelo modelo, nós vamos poder ter uma visualização de quê? Do deslocamento, olha como isso é importante, do deslocamento de que interessa para nós a chuva. Então, o que transporta a chuva? Os sistemas atmosféricos,
que geralmente transportam pacotes de nuvens, conjuntos de nuvens, e nós vamos chamar as nuvens de sistemas convectivos, porque são sistemas que transformam o calor na estrutura que nós conhecemos, que é a nuvem. Calor e umidade convertido em nuvem. Então, essas nuvens, elas se deslocam, elas são mobilizadas, elas são movimentadas por essas correntes de ar, e é necessário prever para onde essas nuvens irão. É necessário verificar qual a direção dessas nuvens, ok? E não só a direção, o deslocamento da nuvem, mas também verificar as variações de intensidade. Será que essa nuvem tem potencial para uma garoa, para uma chuva torrencial, ok? Para uma chuva rápida, intensa, ou para uma chuva intensa e prolongada? Então, essas variações de intensidade, principalmente das tempestades severas, são meticulosamente analisadas pelo modelo. Em um sistema tradicional, quando eu falo de um sistema tradicional, aquele que o homem ainda não tinha os computadores, onde ele ainda não tinha as modelagens probabilísticas mais avançadas, que ele não conseguia calcular na velocidade, no tempo necessário, ou seja, o cálculo sempre existiu, né, nas ciências da atmosfera, na meteorologia, mas esse processo ele era muito lento. E hoje, supercomputadores fazem esse cálculo numa escala de tempo muito curta. Bem, e aí, que informações são essenciais para os previsores, para as pessoas que trabalham com previsão do tempo? Que informações são essas que os satélites, esses equipamentos que estão ali lá no limite da nossa atmosfera, conseguem captar? Existem algumas informações muito preciosas. Por exemplo, a distribuição vertical da temperatura e da umidade. Então, do ponto de vista vertical, por quê? Porque a camada de ar que nos envolve, e essa camada de ar que nos envolve, a atmosfera, ela tem gradações, ela tem níveis, ela é invisível aos nossos olhos, mas ela tem concentrações diferentes de gás e água. Ela tem componentes diversos. O ar atmosférico ele é cheio de componentes, de elementos químicos diversos. Então, essa atmosfera, apesar de apresentar uma única fase química, um único aspecto, uma aparente homogeneidade visual, ela é composta por diferentes componentes químicos e que apresenta diferentes comportamentos físicos. Então, dependendo da composição química dela, mais oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, gases nobres, raros, vapor d'água, fuligem, e dependendo da altitude, da altura, né, acima que você vai para cima, né, em relação à superfície, o comportamento da atmosfera vai ser diferenciado. Então, essa distribuição vertical da temperatura e da umidade é fundamental. Então, para você ter uma ideia, né, praticamente 75% de toda a matéria respirável, de todo o ar, de toda a umidade, está ali presa dentro do que nós chamamos de troposfera. Acima disso é que os 25% vão sendo distribuídos, basicamente na estratosfera. Então, posição de nuvens é importante, é a coisa mais simples de se perceber numa imagem de satélite. Porque primeiro ele vai colorir, né? Dependendo do filtro que seja utilizado, do canal, né? Como a gente não usa filtro, chama canal. Dependendo do canal de visualização do espectro, se for, por exemplo, canal visível, canal de infravermelho termal, canal de vapor d'água realçado, canal de topo de nuvem, cada canal desses tem uma propriedade. Então, ali você já observa de plano a posição das nuvens, o tamanho delas, o que é a característica delas. É necessário também, acontece também de verificar a temperatura, tanto da superfície da Terra, quanto do mar. Temperatura do ar atmosférico e a temperatura oceânica. Os satélites conseguem verificar isso. Nós vamos mostrar aqui algumas imagens muito legais que possibilitam isso. Concentração do O3, do ozônio. Sim, os satélites monitoram essa concentração do gás ozônio, que, inclusive, essa semana, né, foi comemorada como se diz, o Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio. Localização de poeira vulcânica e raios. Sim, os sensores dos satélites, eles monitoram
descargas elétricas, ok? E monitoram também o movimento de material particulado. Quando eu falo material particulado, eu estou falando de partículas que flutuam, são partículas muito finas, muito leves, que conseguem flutuar no ar, que pode ser desde cinza vulcânica, fuligem, material que sai de escapamento de automóveis, né? Chaminés de fábrica, queimadas, como estão acontecendo agora, né? No Pantanal, na Amazônia, na Califórnia, na África, nas savanas africanas. Então, esse material acaba sendo transportado pela circulação atmosférica. E o satélite também consegue mensurar, olha como o sensor é delicado, ele consegue mensurar a velocidade e a direção dos ventos, porque o ar, ele é matéria, o ar tem uma massa, o ar se movimenta por diferença de pressão, então ele tem uma cinética, ele pode ser rastreado, ok? Muito bem. E aí, uma pena que não está... começou a girar aqui meus GIFs. Estava pensando que não ia girar. Agora eu estou mostrando aqui essa animação. É uma concepção artística, né, gente? Os satélites reais, eles têm padrões de órbita muito mais excêntrica, muito mais complexa. Mas é só para ilustrar os dois padrões típicos de órbita de satélite artificial. Na sua esquerda, naturalmente, nós temos a órbita polar. A órbita polar. Você vê que a órbita polar é aquela que se orienta no sentido dos polos. Ou seja, são nos sentidos que a gente pode chamar assim, no sentido dos meridianos, né? Vai no sentido, na verdade, latitudinal, sentido norte-sul. E os satélites de órbita geoestacionária, ok? São aqueles que giram acompanhando a órbita terrestre, né? O movimento de rotação terrestre, numa órbita fixa, numa altitude fixa, ok? O GOES, por exemplo, ele tem esse nome porque ele é um geoestacionário. E nós vamos detalhar um pouco isso aqui. Olha só, né? Então, os satélites, eles trabalham dentro de uma órbita fixa, são famílias e famílias de satélites. Você tem satélites de comunicação, satélites militares, satélites meteorológicos. Cada família de satélite tem uma localização no contexto da órbita terrestre. Ali está tudo loteado, viu, gente? Cada altitude, né, tem há um escalonamento, há uma divisão de que tipos de satélites podem atuar, ok? De tal forma que um satélite meteorológico, dificilmente, ele está orbitando no mesmo caminho de um satélite de comunicação, né, para não haver interferência, ok? Então, aí eu tenho nessa imagem da direita alguns satélites que são utilizados para monitoramento, ok? Eu tinha uma imagem muito bacana que não foi possível anexar, que é uma das imagens que eu vou encaminhar para vocês, que é uma imagem dos satélites efetivamente trabalhando no monitoramento. É um vídeo muito bonito, né, que eu espero conseguir repassar para vocês via canal do WhatsApp, canal do grupo, né, de estudo. Bem, aqui algumas aplicações, né, bem interessantes. Essa aplicação que eu estou mostrando aqui, essa da esquerda da ESA, né, da Agência Espacial Europeia, a partir do sistema Sentinel. Eu acho que vocês já ouviram falar do Sentinela, né? O Sentinela é um sistema fantástico da Agência Espacial Europeia que vem contribuindo de forma relevante para monitorar os focos de queimada, os incêndios no mundo, ok? E essa imagem foi a imagem da polêmica, né? Aquela da temporada passada, onde foi identificado assim, um plus de pontos de calor resultante da atividade da queima de biomassa, de queimadas terríveis sobre a Amazônia brasileira. E você observa que há uma projeção de material particulado, você vê que essas manchas vermelhas chegam até o sudeste, até São Paulo, que foram aquela pluma de fumaça, vamos dizer assim, responsável pela chuva negra em São Paulo. Então, esse GIF aqui, que eu estou hospedando aqui na minha apresentação, ele é a manifestação daquela situação profundamente desagradável ao qual viveram os brasileiros aí da faixa amazônica, da faixa serradeira e do sudeste. A imagem da direita é uma imagem da NASA, feita pelo fantástico satélite, o TRMM, que é um satélite que ele faz um monitoramento de chuva e temperatura,
é uma imagem que você mostra nos oceanos em tons vermelhos e amarelo, a temperatura da superfície do mar, e sobre os continentes em tons azuis, a precipitação, a chuva, ok? Então, aí você tem um monitoramento de duas variáveis importantes, né? A chuva e a temperatura. Bem, aqui eu tenho algumas, você observa aqui nessa animação, que é muito interessante, é uma animação, né, do CCI, que é o Instituto da Mudança Climática da Universidade do Maine, nos Estados Unidos. Também é um tratamento de dados de satélite, ou seja, aqueles dados de satélite captados pelos sensores foram transformados nessa apresentação, nessa animação. A primeira é a da pressão atmosférica e a segunda é da velocidade do vento. Esses mapas, eles estão sincronizados, viu? Essa animação está sincronizada. Então, para cada ponto de pressão ali, em laranja, você tem uma mobilização da velocidade do vento. Então, maiores faixas de pressão garantem necessariamente fluxos, né, de ar mais consistentes, né? Então, a gente tem variações de pressão bem volumosas e, naturalmente, maior intensidade na circulação atmosférica. Então, aí você tem esses fluxos de ar que são muito, muito interessantes. Ó, aqui, voltando, novamente uma aplicação aqui da Universidade do Maine, né? Aí, aqui na imagem da esquerda, nós temos o quê? Temperatura. Essa temperatura aqui é a temperatura do ar, ok? Temperatura do ar. E você observa que esse fluxo de calor, em laranja e vermelho, ele oscila. Ele oscila. Está ora mais para o norte, ora mais para o sul. Por que que ele oscila? Porque ele é climatológico, ele é estacional. Cada estação do ano, o fluxo de calor vai sendo mobilizado. Ele vai mais para o norte, mais para o sul. E o que é que faz com que essa energia ela migre mais para o hemisfério norte, mais para o hemisfério sul? É a radiação solar, a quantidade de radiação solar que atinge a Terra. Como a Terra é uma estrutura esférica, veja bem, a Terra não é plana. Tem aí um pessoal tentando emplacar essa ideia biruta, né? A Terra é uma esfera, e a prova cabal é isso, né? Que nós temos essa distribuição desigual da radiação solar. E essa imagem, que é retangular, né, aparentemente plana, uma projeção plana, mas ela ilustra a variação do fluxo de calor. E qual é a repercussão disso para a condição climática? A repercussão é que nós temos aqui na imagem da direita, o fluxo do canal de umidade. O que é esse canal de umidade, professor Werth? São as bandas de nuvens que geram chuva. Então, nós temos aqui na direita um mapa animado de chuva, gente. Olha aí. Esses pontos mais vermelhos aí indicam volumes maravilhosos de chuva. E a chuva ela vai viajando nos hemisférios. Ora ela está no hemisfério norte, ora ela está no hemisfério sul. E o que é que transporta, qual é a estrutura que transporta essa chuva, que faz com que essa chuva seja ora mobilizada para o hemisfério norte, ora mobilizada para o hemisfério sul. São os sistemas atmosféricos. Nesse caso aqui, ó, nessa área central, é a zona de convergência intertropical, ou seja, o destaque que está sendo dado aí é para o principal sistema atmosférico aqui em atuação na faixa equatorial. E a posição da zona de convergência intertropical, ela é modulada, e quando eu digo assim, professor, está dizendo que ela é modulada, ou seja, ela vai para o norte ou para o sul, em função da posição dos raios solares, em função da intensidade dos raios solares, ou seja, é o Sol quem guia a posição da zona de convergência intertropical, ok? Bem, aqui eu estou mostrando imagem de ontem, olha aí, ó. Ontem, como é que estava o calor no mundo, olha aí, olha a temperatura. Aqui é a temperatura do ar, né? Você vê que na primeira esfera existe uma ênfase aí para a América do Sul, olha como o Brasil estava quente. A África, meu pai do céu, olha a temperatura no deserto do Saara, terrível, né? Bem escura. Aí nós temos a Antártida, olha, fria Antártida. E aqui nós temos o que nos interessa demais, o Oceano Pacífico.
né? O aquecimento do Pacífico, aquecimento do ar, viu? Aí não é o aquecimento do oceano, estou corrigindo aqui minha fala. O aquecimento do oceano, a temperatura do oceano, eu vou mostrar agora. Essas imagens magníficas também são fornecidas pelo Climate Renalysis, da Universidade do Maine. Olha aí, essa é a temperatura do mar. Como é que a gente chama essa imagem maravilhosa? TSM, temperatura da superfície do mar. Vocês vão observar aqui que não há temperatura dos continentes, eles estão em cinza, né? As terras, o ecúmeno, as terras habitáveis, estão cinzentas. O realce dessa imagem é para as massas líquidas, os oceanos. E a gente vai perceber o quê? Ó? O que a gente tira dessa imagem? O Oceano Atlântico está super quente. Olha aqui nessa imagem, ó, da América. Está bem quente o Atlântico Norte, hein? Atlântico Norte, aqui próximo da África, no Índico também está quente, uma parte do Pacífico, mas o foco é o Oceano Atlântico, ok? Muito bem. Essa é a temperatura da superfície do mar. Aí você deve estar perguntando, mas recentemente não estão anunciando aí a Laninha, que a Laninha está em formação, então o Oceano Pacífico deveria estar o quê? Frio. E está. Nós vamos mostrar agora. Mas eu estou vendo aqui um amarelozinho, verde, né? Parece aqui, ó, vermelho no Oceano Pacífico. Ele não está quente, não, professor. Ele não está frio, não. Está. Vamos mostrar agora, ó. Olha aqui. Essas imagens aqui, elas nos interessam. Elas vão mostrar a anomalia. E o que é anomalia? Aquilo que está desvirtuando da média. No caso aqui, vamos observar essa imagem da América do Sul. Olha como está azul ali, ó, no cantinho esquerdo da América do Sul. Ali é a laninha formando, né? Temperaturas mais baixas. Gente, tem pontos aí que estão com temperaturas inferiores a 2 graus negativos. Temperatura inferior a 2 graus negativos em profundidade. Então, nós temos uma laninha. Olha nessa outra imagem lá do canto inferior direito da sua tela, a laninha formada, né? E ela está, assim, intensificando. Que tipo de imagem é essa? É a anomalia da temperatura da superfície do mar. Ela que vai dizer se a água do oceano está mais quente do que a média, está acima da média, no campo térmico, ou se está abaixo da média. Em azul, abaixo da média. Em laranja, vermelho, acima da média, ok? Aí nós temos o GOES. Olha o maravilhoso satélite GOES, né? Que nós vamos falar, na imagem do NOAA. Essa animação aqui é do NOAA. E essa ilustração aqui da área de cobertura, né? É da NASA. Aqui nós temos a área de cobertura, nessa imagem à esquerda, do satélite GOES. Você observe que ele é um satélite geoestacionário, que ele dá uma volta em torno da Terra, né? Da órbita terrestre, ele acompanha a órbita terrestre. E você tem uma interseção de imagens, ok? É um mosaico que é formado cobrindo todo o continente americano, do Alasca, lá no norte, até a Patagônia, na América do Sul, né? Ou seja, todas as Américas são monitoradas pelo GOES. Mas você observe aqui que há uma ênfase no monitoramento da América do Norte, da América anglo-saxônica. Por quê? Porque a tecnologia do GOES, apesar de ser universalizada, disponibilizada gratuitamente para o grande público, né? Ela é uma tecnologia norte-americana e que foi concebida para atender às necessidades dos Estados Unidos da América, né? Então, muito bem. Nós nos beneficiamos dessa tecnologia. Olha que imagem linda aí do GOES 16, né? Fantástica, aí mostrando o giro da Terra. Olha, gente, é a Terra que está girando, né? Só que a impressão que dá, ó a sombra, que ela não está girando, que ela está paradinha. E quem produz essa ilusão é o satélite geoestacionário. Por quê? Porque ele está girando junto com a Terra, ok? Ele está girando junto com a Terra. Então, ele dá uma ideia de que a Terra está parada e que é uma sombra, né, que está girando em torno da Terra. Muito bem. Olha lá. Bem, aqui eu vou apresentar um satélite GOES que já está aposentado. Eu gosto muito dessa imagem. Quase
live minha tem essa imagem aí do GOES 13, né? Eu tenho uma coleção de GIFs do GOES 13. Esse satélite, ele serviu durante muito tempo, né, aos nossos órgãos de monitoramento, o INPE-CETETEC, e, naturalmente, ao Instituto Nacional de Meteorologia, né, o INMET. Mas ele é um satélite hoje aposentado, ok? Aposentado, ele não está inoperante, mas as imagens dele são muito legais. Aqui nós temos o recorte Nordeste, você observe, né? Recorte da região Nordeste, a animação de nuvens sobre o estado do Piauí, em 2015, em abril de 2015, do canal colorido, e na sua direita o famoso canal topo de nuvem realçado, né? Essas cores, elas têm uma simbologia, gente. Elas não são aleatórias. Se você observar lá embaixo, nós temos uma legenda, uma escala de cores. Essa imagem chamada de topo de nuvem, ela significa que essas nuvens, elas têm uma estrutura vertical, elas têm um desenvolvimento vertical, são nuvens cumulonimbus, né? São aglomerados de cumulonimbus, são nuvens de topo muito frio e muito brilhante, né? E nuvens muito, muito, muito instáveis, ok? Muito instáveis, exatamente. Então, nós vamos aqui. Agora, observe essa maravilha. Essa aqui é linda, essa imagem. Aí é atual, imagem recente. Aliás, é de julho, né? Mas o satélite, ele é novo. É o GOES 16. A gente estava falando do GOES 13, né? Olha a diferença da qualidade dessa imagem. Observem. A primeira imagem ali à esquerda é a imagem do canal visível, Geocolor, né? Olha aí, viu? Olha que imagem linda, perfeita, as nuvens formando, a zona de convergência lá em cima, né? Está distante da gente. Agora, observe a outra imagem, que é uma imagem termal, é uma imagem que capta a temperatura, né, o infravermelho, é uma imagem realçada, topo de nuvem realçado, e olha nas cores vermelhos, em vermelho, as nuvens de temporal, a zona de convergência. Você observa que o satélite trabalha de dia e de noite, né, porque, na verdade, ele não faz fotografia, é um sensor que capta os espectros, né. Olha que coisa linda essa imagem, magnífica, né, a imagem do NOAA, o tratamento já é outro, né, do vapor d'água realçado, o canal colorido infravermelho, bem diferente daquela do GOES 13, mostrando que há uma melhor definição, uma melhor qualidade, uma melhor resolução, né, da imagem, uma maior cobertura, muito bom. Aí eu vou falar um pouquinho dos aplicativos do tempo, que são ferramentas que a gente deve utilizar, porque são ferramentas que têm uma certa portabilidade, né, você coloca no smartphone, e que podem fornecer informações rápidas sobre algumas variáveis do tempo, né? Claro que muitos dados fornecidos pelos apps, eles podem ser disponibilizados com tratamento mais depurado diretamente nas plataformas em PC, né? nas plataformas que não são móveis, diretamente nos sítios eletrônicos dos órgãos, né? Existe um detalhamento, vamos dizer assim, maior dessas informações. Mas os aplicativos, eles vão fornecer dados sobre diversas variáveis temporais, diversas informações. Eu quero saber da temperatura, da umidade relativa do ar, velocidade do vento, pressão atmosférica, previsão de chuva, volume de chuva captado, imagem de satélite, radar, tudo isso pode ter no aplicativo, ok? E, naturalmente, que o aplicativo, ele ajuda no processo de familiarização do profissional da comunicação com a linguagem meteorológica, quiçá climatológica, ok? Tudo bem. Aí eu tenho aqui sugestões de alguns aplicativos, tem muitos, viu, gente? Muitos. Eu vou começar aqui pelos menos utilizados, mas são interessantes. O WeatherBug, ali no final, é um aplicativo muito bom, um aplicativo que permite que você tenha um monitoramento de descargas elétricas, ou seja, a principal vantagem do WeatherBug é monitoramento de descarga elétrica, ele faz tudo, tem previsão, ok?
mas o monitoramento de descargas de raios pelo Spark, que é a função dele, é ótimo. O MeteorHeart é um aplicativo europeu, também muito bom, principalmente pela interface, né, amigável, pelo fato dele gerar animações em 3D. Então, ele produz algumas animações em 3D muito interessantes, que você pode fazer uma captura de vídeo, né, e utilizar para ilustrar suas reportagens. Agora, o campeão mesmo de acesso e de popularidade é o Indy. O Indy é o aplicativo mais baixado, mais utilizado no mundo. Ele nasceu de uma iniciativa de nerds, né, de esportistas que gostavam de verificar as condições do tempo, jovens esportistas e nerds, uma mistura muito bacana, e criaram esse aplicativo que ele evoluiu muito, né? Hoje ele é o preferido daquelas pessoas que praticam esportes náuticos e aeronáuticos. Então, por exemplo, o cidadão que vai vai velejar, ele tem um Indy. Vai surfar, ele tem um Indy. Vai fazer o kitesurf, tem um Indy. Vai pular de asa delta, de paraglider, parapente, né? Paraquedas, todos eles usam. E nós que temos curiosidade também utilizamos. Então, é um aplicativo muito bom. Aí eu tenho aqui o FunSemi Tempo. Já que eu estou falando só de aplicativos estrangeiros, eu coloco o FunSemi Tempo, que é muito bom. É um aplicativo nacional, é o melhor aplicativo nacional, embora nós temos também o HydroWeb, que o Rafael falou, temos o aplicativo da divisão de satélites do INPE-CPTEC, né, o aplicativo do INPE, do CPTEC, são vários. Bem, aqui eu tenho alguns possíveis usos do aplicativo, você localizar volumes de chuva, né, nessa área em laranja, verificar sistemas como VCANs, os VCANs que às vezes trazem chuva rápida e às vezes secam tudo. Nós vamos conhecer mais adiante. Aqui é o Indy, tela de apresentação do Indy, imagem de satélite do Indy, olha que maravilha, a Z-City, lá em cima, em branco, a zona de convergência. E tudo seco aqui em Teresina, né? Muito bem. Olha só a imagem, está até calibrado ali para o GridNet. Imagem Indy de ventos. Olha aí, aqui é a circulação atmosférica, né? Direção dos ventos. Aqui nessa segunda imagem, concentração de ozônio, observe, e ele dá uma escala lá embaixo. Ó, tem uma escala para você identificar a concentração do ozônio em unidade Dobson, que é a unidade de concentração de ozônio, e aqui ele dá a velocidade do vento em quilômetros por hora, ok? Aqui nós temos a temperatura do ar. Eita, olha, tudo vermelhão aí, ó, tudo quente, ó. 36 e 35 em Teresina, quando eu fiz esse print, né? Ok? Temperatura do ar. E do outro lado aqui, a umidade relativa do ar, né? A umidade relativa do ar, ok? Que ele pode fornecer. Você vê aqui embaixo, né? Ó, 30%. Ah, é muito seco, né? E olha a temperatura ali. Aqui, posicionamento da zona de convergência intertropical. É importante a gente conhecer a zona de convergência, nós vamos detalhar isso, né? A localização dela. E você observa que ela está bem distante. Ó. Nós estamos aqui no Nordeste e a zona de convergência está muito longe, né? Está lá no Caribe, no Atlântico Norte, bem longe mesmo. Aqui na imagem visível, à esquerda, e aqui na imagem colorida, né? Infravermelho colorido. Observe que aqui nós não estamos trabalhando com imagens do GOES. O satélite aqui é o EUMESAT. É um satélite europeu. O Indy não trabalha com o GOES, trabalha com o EUMESAT. Aqui é o FunSemi Tempo. Olha a tela do FunSemi Tempo. Temperatura, chuva. Nesse dia aqui choveu 54,6 milímetros, ok? Foi em 2017. Temperaturas, tem previsão, tem aqui do lado da direita a imagem de satélite, a imagem é bem ruim, gente, né? Mas ajuda. É uma imagem captada diretamente do INPE-CPTEC. Tá com uma umidade relativa do ar, viu? Mas foi erro aí, eu esqueci de mudar. É a imagem de satélite, ok? Agora, o que é mais interessante nesse aplicativo, olha aí, o que é interessante
no aplicativo FunSemi Tempo. Vale a pena baixar o FunSemi Tempo, porque a previsão é muito boa, ele te dá o acumulado por estação, mas o melhor de todos é isso aqui, ó, imagem do radar. O radar é maravilhoso. O que é o radar? O radar é um equipamento que trabalha com ondas sonoras, que essas ondas, elas vão detectar a presença de chuva, de nuvens de chuva que está ocorrendo naquele momento. Então, os dados do radar, eles são fidedignos, desde que o radar esteja funcionando normalmente, ok? Então, aí você tem aqui todo esse material colorido aqui. O que é isso, gente? É chuva. Chuva que caiu no dia 6 de março. Então, aqui no momento, era aquela chuva grossa, intensa, em vermelho, amarelo, e em verde a chuva mais moderada. Na imagem da direita, essa é a síntese do que aconteceu no dia 6. No dia 6. Está como dia 7 ali, mas dia 6. Então, no dia 6 de março, choveu horrores entre a Cuesta da Ibiapaba e a Grande Teresina. Aí diz assim, mas eu não estou vendo mancha sobre Teresina, porque o radar não consegue atingir plenamente Teresina, mas choveu bastante nesse dia. Então, o que nós vemos aqui na imagem da direita é uma síntese do que ocorreu. É uma sinopse dos volumes chuvosos, ok? Que ocorreram ali naquele dia do radar, detectados pelo radar cearense, radar da FunSemi. Quem administra esse radar é a FunSemi, que é o famoso radar de Quixeramobim, ok? Bem, por falar em radar, isso aqui não é do aplicativo, mas eu achei por bem mostrar para vocês. É um radares norte-americanos, mostrando uma frente de rajada. Frente de rajada, e aí nós vamos detalhar, ó, o tema da próxima aula, vamos pegar temporais. Frente de rajada são aquelas correntes de ar, aquelas correntes frias, aquelas brisas que saem do interior de uma nuvem de temporal. Então, aqui nós temos a nuvem, ó, visão de perfil do radar. Aqui é um radar fantástico, um radar de alta resolutividade. E aí você tem aqui, ó, essa temperatura. Quanto mais vermelho aqui, não é mais quente, não é mais frio. E aí você tem aqui tipo uma poeira. Na verdade, é o ar carregando umidade. E aí nós temos a figura da Gus Fromm, que é a frente de rajada. Aqui nós temos na imagem da direita a célula, né, a nuvem de tempestade. Essas setinhas estão indicando que está saindo um ar frio. E aqui nós temos a borda da nuvem. A borda, aliás, a vanguarda da nuvem, que a gente chama de frente de rajada, ou que a gente chama muito aqui no Piauí de nuvem prateleira. Olha que bacana aqui, ó. Olha esse radar magnífico, olha a animação. Na medida que a nuvem se expande, o ar se expande, levando com ele a umidade e a frente de rajada, ou a nuvem prateleira, Gus Fromm. Olha aí que bacana, olha. E aí eu vou mostrar umas imagens agora, ó. Olha aí, viu? Temos a famosa Shelf Clouds, ou nuvem prateleira. A primeira imagem aqui é de Teresina, olha que coisa linda, né? Nuvem prateleira em Teresina. E a outra, do meu amigo Diego, né? Mandou essa foto. Essa aqui, se eu não me engano, é do Paulo Pinheiro, e essa aqui é do Diego, lá de Cabeceiras. Por que é chamada de nuvem prateleira? Porque ela tem essas linhas aqui, ó, que lembram camadas de nuvens empilhadas. Existem linhas que separam a parte inferior da parte superior. Separam ou unem, né? Então é a famosa nuvem prateleira. Muito bem. E aí nós chegamos à classificação de nuvens, né? Nós temos aqui várias nuvens que eu vou mostrar. Primeiro, nós temos várias famílias de nuvens, ok? Tem nuvem de todo tipo. Esse diagrama aqui, vocês vão receber esse diagrama, eu vou mandar daqui a pouco. Assim que terminar a live, eu vou colocar já no grupo esse slide aqui para vocês. Aí nós temos os nomes das nuvens, né? Ó, cumulonimbus, autocúmulos, autoestrato, tem várias. E a característica delas, vocês vão perceber como é que nós podemos classificar essas nuvens. Tanto quanto o aspecto, a forma da nuvem, né? A característica da nuvem, quanto do ponto de vista do estágio ou da altura da nuvem. Então, vamos mostrar aqui, ó. Por exemplo,
Se nós formos verificar a altura das nuvens, nós temos três tipos, três categorias. As altas, as médias e as baixas. O que são as altas? São aquelas que a base, a parte inferior da nuvem, está a 6 quilômetros de altura. Então, imagine a altura dessa nuvem, como ela está alta, né? A altitude dela. Por serem muito altas, essas nuvens são o quê? Sólidas. Elas são feitas de gelo. São feitas de gelo, ok? E as nuvens médias, as de altitude média, são aquelas que têm a base entre 2 ou 4 quilômetros de altura, nos polos, e aí tem uma diferença entre uma nuvem nos polos e uma nuvem nas áreas temperadas e áreas tropicais. De 2 a 7 quilômetros nas áreas temperadas, tipo assim, Estados Unidos, Europa, mas quando chega aqui, nas regiões quentes, essas nuvens podem ter entre 2 a 8 quilômetros. E elas são misturadas. Elas podem ser líquidas e sólidas, né? Ou mistas. E as baixas? As nuvens baixas são aquelas que têm 2 quilômetros de altura da base, que são constituídas de nuvens líquidas, ok? Geralmente, nuvens baixas, a médias, verticalmente desenvolvidas, podem alcançar cerca de 3 quilômetros. Agora, vamos classificar as nuvens quanto ao aspecto, que é o mais importante, né? Quando você olhar para o céu, você vai definir, eu já sei que tipo de nuvem é essa, né? Então, nós temos a família das nuvens estratiformes. Nuvens estratos. São muitos tipos de estratos, né? Eu estou trazendo duas imagens. Aquelas nuvens, geralmente a gente vê muito essas nuvens em começo de temporada, em fim de temporada, né? Parece que está assim meio nublado depois de um temporal. São os estratos, né? Então, são nuvens de desenvolvimento horizontal. Então, elas se espalham horizontalmente, cobrem uma área enorme, não são tão espessas, elas são fininhas, e elas dão origem àquela garoa, né? Aquela chuvinhazinha de leve, né? Ok? Muito bem. Essas aqui são muito bonitas. São as estratocumuliformes, ok? As estratocumuliformes são nuvens também de desenvolvimento horizontal, ok? Importante a gente lembrar, elas se desenvolvem horizontalmente, só que elas se desenvolvem em pacotinhos, na forma de ondulações ou na forma de rolos. A gente pode ver aí, né? É muito comum aqui em Teresina a gente ver essas nuvens, né? Principalmente as estratiformes ou as estratocúmulos, que a gente costuma chamar aquele de céu encarneirado, ok? Expressão muito bacana. Essas são muito interessantes. A gente viu demais agora, nesse período seco, essas nuvens, chamadas de cirriformes, cirros, elas são muito comuns no final de uma temporada chuvosa, mas também no começo de uma temporada chuvosa. São nuvens altas, elas são consideradas tanto quanto ao aspecto, quanto à altitude. Elas são muito altas, gente, as cirriformes. Elas têm esse nome, cirrus, porque vem, vamos dizer assim, a terminologia, o radical, significa cabelo. Parecem cabeleiras, observe, né? Parecem cabelos, assim. São nuvens muito interessantes mesmo. Quando você vê cirrus, tem um significado. Qual é o significado? Ali tem água congelada, porque tudo isso aí é gelo. Tudo aí é gelo. E esse volume de água está sendo transportado a grande altitude. Ou seja, existe um transporte de umidade na alta atmosfera, ok? E um dado muito interessante, quando essas nuvens cirrus, elas se colocam entre a superfície e o Sol, a gente vai observar um fenômeno muito interessante. Acho que todo mundo já viu isso, né? Como se fosse um arco-íris em torno do Sol, mas não é um arco-íris. É um halo solar, um anel, né? Um halo solar. Então, quando as cirrus estão ali entre o Sol, né, e a superfície, elas vão formar aquela estrutura que nós chamamos de halo solar, que é uma estrutura muito bonita mesmo, ok? Então, vamos aqui. Agora chegaram aqui as bonitas, né? As estrelas da temporada, que são as nuvens cumuliformes ou cumulonimbus. Essas são as nuvens, todas essas que nós vimos, elas são o quê? Nuvens horizontais.
Agora, as cumuliformes, ou cumulonimbus são nuvens o quê? Verticais. Elas têm um crescimento para cima e não para os lados, ok? Então, por isso que nós falamos que elas são chamadas de nuvens de desenvolvimento vertical. E isso, gente, faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Porque essas são as nuvens de temporal. Próxima live, você vê que no nosso próximo encontro, no sábado, nós vamos falar de temporais. Então, nós vamos falar dessas nuvens, as cumulonimbus e as cúmulos. Elas que são chamadas de CBs, CU e CBs, ok? Então, no lado esquerdo aqui nós temos as cúmulos, e no lado direito, olha que coisa linda, a bigorna, a famosa bigorna, que tem o formato de uma bigorna, de uma nuvem, cumulonimbus. Olha aí a evolução de uma cumulonimbus, né? Ela começa assim como pacotinhos, né? Como se fossem tufinhos de algodão no céu. São as cúmulos humilis. Aí elas vão para cúmulo mediocres. Você observa que tem muito esse radicais latino, né? Essas expressões latinas são muito comuns no estudo das nuvens. Aí ela evolui para cúmulos congestos. Aqui na congesto já tem uma chuvinha. Congesto é aquela nuvem que a gente chama de torre de cúmulos, ou TCU. O pessoal que pratica navegação aérea, piloto ultraleve, avião, né, aeronaves de modo geral, eles observam bastante essas nuvens, são as torres de cúmulos. Aí, quando ela se torna, ainda não é uma CB. CB é quando ela passa a ser uma cumulonimbus calvus, que ela parece assim, né, aquela estrutura exuberante, né, arredondada, tem chuva e raio, hein? Quando ela atinge o padrão calvus. Aí tem o padrão capilatus, é quando na parte superior ela está cheia de cirros, aparecem uns ramos de cirros. Isso aqui, ó, esse cabelinho aqui é gelo. Gelo, meus amigos, congela. Temporal forte. Agora, as mais temidas, as cumulonimbus mais temidas, são as cumulonimbus capilatus incus. Incus, que significa o quê? Bigorna, ó. Essa bigorna aqui, essa estrutura. Essas são as mais fortes. Então, eu entro agora na anatomia de uma cumulonimbus. Olha aí uma nuvem cumulonimbus clássica. Nós vamos retomar essa imagem, né, na próxima live, nós vamos falar dessas nuvens. Olha só a estrutura, é uma nuvem de desenvolvimento vertical, né? Ó. Então, nós temos aqui, ó, o crescimento dela, a parte superior, a parte de cima. Olha a altura que essa nuvem alcança, olha a altitude, ó, 18 quilômetros, olha. A parte superior dessa nuvem, ela é congelada, observe ali o nome gelo, ok? Ela é parte sólida, parte líquida. E ocorre uma coisa muito interessante nessa nuvem, ó. Observem essa seta vermelha e observem as setas azuis, ok? A seta vermelha é a corrente ascendente. As setas azuis é a corrente descendente. Tem uma corrente de ar que sobe, tem uma corrente de ar que desce. Essa corrente de ar que sobe, que é chamada de updraft, é a corrente que alimenta a nuvem. A nuvem precisa dessa alimentação. Aqui, o que é que está sendo transportado aqui para o interior da nuvem? Calor e água. Calor e vapor d'água. A nuvem precisa disso para continuar se movimentando e produzindo chuva. Depois que esse ar úmido quente entra, o que é que sai do interior da nuvem? Chuva, descarga elétrica e o ar frio e seco, que é o downdraft. O downdraft. E aí onde mora o perigo, né, gente? Essa nuvem pode gerar o fenômeno da rajada de vento. Então, os downdrafts, ou seja, essa corrente de ar descendente, pode se transformar numa corrente descendente concentrada, que é o que nós chamamos de downburst, ou microexplosão, como aconteceu em outubro do ano passado. E aí nós teremos correntes de vento com velocidades superiores a 50 km por hora, chegando a mais de 100 km por hora. E aí você observa que essa nuvem, quando ela é alimentada, ela se movimenta, olha aqui, ó, direção da tempestade. E dentro dela, por causa das partículas congeladas, formam-se o quê? Cargas elétricas, ok? Vamos ver uma animaçãozinha aqui, ó. Olha aí, vamos ver se esse GIF. Energia solar, olha aí, olha o vapor, olha o vapor.
Olha o vapor aí formando as nuvens, ó, na imagem da esquerda, ó. Nuvens crescem, olha, estão crescendo, ó. Crescendo, cúmulos congestos, olha aí, capilatos, íncos, olha aí, a chuva e raio. E para a imagem da direita, olha a nuvem crescendo, ó, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, vai atingir, ó, downdraft, olha o downdraft. Heavy precipitation, chuva intensa, né? Então você vê todo o ciclo da cumulonimbus acontecendo, né? Ou seja, nuvem de desenvolvimento vertical transforma o calor, a umidade, ou seja, você tem aí uma coisa fantástica chamada termodinâmica, né? A modificação da energia, sol, da matéria, ar e água em um fenômeno atmosférico, numa chuva, numa nuvem com potencial para chuva intensa, que é a cumulonimbus. Então, essa animação, ela mostra de forma bem sucinta, né, o que nós estávamos falando aí desde o início. E os sistemas atmosféricos, aliás, os sistemas de monitoramento, satélite, radar, foram construídos justamente para rastrear esses bichinhos aqui, hein? Para rastrear esses sistemas. Ou seja, a razão de ser dessa tecnologia é identificar essas nuvens que têm potencial para a tempestade, que têm potencial para a severidade. E o que é essa severidade? Chuvas intensas, chuva forte, rajada de vento, descarga elétrica, ou seja, potencial que pode oferecer algum tipo de transtorno para a sociedade, ok? Olha alguns tipos especiais de nuvens aí, ó. Vamos apresentar umas nuvens bem bonitas para vocês. Mamatos. Aqui a gente já teve em Teresina, não desse jeito. Mamatos é uma nuvem que se assemelha ao formato de mamas, ó. Tem essas bolinhas aqui, viu? Lenticulares. São essas nuvens organizadas em camadas horizontais. Muito difícil de encontrar em Teresina. Nacaradas. São essas nuvens que elas sofrem um processo de irisação. Professor, o que é irisação? É um processo semelhante ao arco-íris. É o fracionamento da luz. É a refração da luz. Asperatos. Nossa, que nuvem medonha, né? Linda e medonha. Nuvem raríssima, viu? É um dos tipos de nuvens mais raras e mais jovens, né? Já encontrados. Ondulações de Kelvin-Helmholtz. Olha aqui essas ondulações, ó, parecem ondas. Literalmente ondas. Isso aqui é o vento, né? O vento que faz com que essas nuvens tenham essa feição. E essa aqui da direita é magnífica. É a famosa Morning Glory, glória da manhã, ou nuvem rolo. Olha que nuvem impressionante, né? Linda demais essa nuvem, né? E aí a gente fecha aqui por hoje. Voltei aqui, né? Aqui os carneirinhos da poluição e os carneirinhos que nós gostamos, que são as nuvens do bem, que trazem chuva, que amenizam, né, o desconforto térmico quando não chove. Uma belezura. Essas aqui são as nuvens que têm provocado transtornos para a humanidade. Então, vamos lá, né? Voltando. Agora aqui para voltar. Ok. Não sei se a apresentação fechou. Vou ter aqui. Você já consegue me ver? Porque eu não estou, né, me vendo ainda, não. Ah, voltou aí. Muito bem, né, gente? Ótimo. Fiquem à vontade aí. Agora é o momento de vocês, né? A aula básica para a gente conhecer, né? Já vamos disponibilizar os slides ainda hoje, né? Assim que a gravação estiver terminada, nós vamos também disponibilizar. Mas eu estou impressionada, viu? Não sei se é porque eu sou apaixonada pelo céu, pelas nuvens. Muito lindo. E extasiada.
Lindo, lindo. Ah, eu vou postar uns 5 vídeos. Gorete, aí tu vai gostar desses vídeos. Tu vai ver que não dá muito pesado o material, mas eu vou disponibilizar no grupo. Eu queria entender, Werther, eu não sei se precoce para perguntar isso, a relação, assim, da gente olhar para o céu, identificar, né, esse tipo de nuvem, a relação dela com a proximidade, por exemplo, de chuva, ou de onda de calor. Tem sim, tem sim. Por exemplo, agrupamentos de nuvens, cúmulos, que não são nuvens de chuva típica, né? À noite, é sinal de muito calor. Então, a gente vê aquele céu alaranjado à noite, né? Que as nuvens elas estão refletindo a iluminação da cidade. E aí as nuvens elas criam um mecanismo que impede a saída da chamada radiação infravermelha. E aí você tem a condição de tempo abafado. É horrível, né? Já quando a gente observa as CDs, uma coisa é você ver nuvens de temporais, várias nuvens de temporal. Isso é ótimo. Vai ter uma chuva, essa chuva vai se distribuir por uma área muito grande. Outra coisa é você ver uma única CD. Aí você tem que ficar atento. Uma única CD, ela oferece mais risco do que 3 ou 4 CDs juntas. Você acredita? Porque aquela única CD despeja a sua energia de forma concentrada. E o alinhamento de CDs, a chamada linha de estabilidade, elas redistribuem a energia. A energia de uma complementa da outra, então o impacto é distribuído. Às vezes a gente observa uma nuvem que a gente jura que vai chover, né? Escura, espessa, sei lá, e de repente ela vai embora. Exato, bom questionamento. Olha, nuvem escura não é sinônimo de chuva. A nuvem, na verdade, uma nuvem escura, na verdade, é uma nuvem onde a luz solar não conseguiu penetrar na sua parte inferior. Aquele escuro da nuvem não é chuva, é a ausência de um ângulo para a entrada da radiação solar. Então, a única coisa que a gente pode ler da nuvem de fundo escuro é que ela está muito baixa, que ela tem uma base baixa, ok? Mas se ela fosse um pouco mais alta, você veria a base dela bem branquinha, ok? E, na verdade, a cor branca é uma ilusão, né, da nuvem. Na verdade, o branco da nuvem só é possível porque a nuvem ela não tem uma forma homogênea. Ela não é uniforme, ela não é plana. Ela é uma estrutura com múltiplos formatos. Então, a luz que incide sobre a nuvem reflete em diferentes direções. E aí, não há possibilidade de ver nem a cor vermelha, nem azul, né? Apenas o branco, que é a cor original da luz. Então, quando você vê, por exemplo, um arco-íris, é porque parte daquela nuvem está se desfazendo, que a nuvem é feita de água, né? Que as gotas de água estão separadas, e aquelas gotas de água separadas, mas combinadas, atuam como um gigantesco cristal, fazendo com que aquela nuvem, com que aquela luz sofra um fracionamento da luz, fazendo com que as cores que estão invisíveis para nós apareçam perante nossos olhos. Aí nós temos o arco-íris, que é um fotometeoro. Que lindo. Uma beleza. Acabei com a magia do arco-íris, né? Fenômeno físico. Mas prevalece ainda, né, todos os sentidos que o arco-íris tem na nossa simbologia, nas nossas crenças, né? Vale a leitura de cada um. O Rafael está falando aí que para chover precisa de um conjunto de elementos. Também, não é não. Para a gente que é leigo, só olhando o céu, dá para a gente identificar para a possibilidade de chuva. Eu digo fora do período chuvoso, no período chuvoso é mais simples, né? Mas nesse período quente, por exemplo, tem alguns desses elementos que são mais fáceis de identificar, Wellington? Tá, sim. Por exemplo, você observa, fora de época, uma grande nuvem, né? Formada, e muito calor, e você transpira muito, está transpirando muito, muito suor. Ora, veja bem, se você está conseguindo transpirar muito, significa que nós temos uma umidade do ar muito elevada, um desconforto térmico. Então, aquela umidade, ela está retroalimentando aquela nuvem. Aquela nuvem, ela só consegue se sustentar no ar
Porque, vamos dizer assim, as partículas de água, que nuvem é água, então cada gotinha de água que está lá tem uma massa, tem um peso, que permite que ela flutue sobre nós. A partir do momento que aquela nuvem passa a receber mais água, mais vapor, que se condensa para água líquida, ela se torna pesada. E por que ela se torna pesada? Porque aquelas gotinhas pequenas, elas vão se juntando, vão se somando uma, ou duas, três, quatro, aí elas vão se tornando suficientemente pesadas, vencem a resistência do ar, e por isso que chuva é chamada de precipitação, elas se precipitam, aí cai. Então, quando você perceber que o tempo não está seco, que está úmido, está calor, e você tem uma nuvem extemporânea fora de época, há uma grande probabilidade de chuva. Muito bem. Eu acordo sempre de madrugada. Né? Eu acordo sempre de madrugada, porque eu vou para o trabalho muito cedo, saio de casa por volta de 5h20 da manhã. Então, assim, já sou apaixonada pelo céu. E eu acordo nesse horário, então eu vou sempre admirando aqui para lá. E me chama muita atenção, às vezes, né, a coloração das nuvens, né, que, inclusive, já ouvi falar assim, que se a nuvem está meio alaranjada, é sinônimo de que vem muito calor nesse dia. Se ela está mais rosada, pode ser um ar mais frio, né? Essas colorações, elas têm que peso, na verdade, nessas definições, hein? Tem sim, como eu falei, né? A nuvem, vamos dizer assim, noturna, e você vê uma laranjada, aquela nuvem não era para estar ali, né? Ou seja, aquela presença da nuvem, ela acaba sendo um anteparo, uma redoma que impede com que a radiação, ou seja, ao longo do dia, nós somos bombardeados por radiação solar. Essa radiação, parte dela é absorvida por florestas, pela água dos rios e oceanos, pelo concreto e asfalto das cidades, ou seja, mas parte dessa radiação ela é devolvida para o espaço, ok? A taxa de devolução, a quantidade de radiação devolvida ou absorvida durante o dia é o que a gente chama de albedo. Se a gente tem superfícies mais claras, essa radiação é devolvida de imediato. Se a gente tem superfícies escuras, como o asfalto, por exemplo, ela é absorvida e ela é liberada aos poucos. Por isso que no centro de Teresina, o calor permanece durante uma parte da noite. Porque você tem o cimento, você tem o asfalto, e isso torna condições suportáveis. E as áreas mais periféricas, que tem bosques, praças, parques, elas têm a amenidade de liberar mais rapidamente o calor, dispersar o calor. Que, inclusive, o nosso querido professor Massoni, né, deu assim, uma aula maravilhosa sobre isso. Né? Então, esses indicativos de coloração de nuvens são muito positivos, como, por exemplo, a presença do halo solar, do anel em torno do Sol, é um bom indicador de chuva. Significa que a gente tem muita umidade na alta troposfera, está havendo um transporte na parte mais alta do céu, e que esse transporte também vai acontecer na parte mais baixa. Na medida que já existem correntes de ar levando umidade a mais de 30 km, 50 km de altitude, nós vamos ter, em determinado momento, transporte também de umidade na área mais superficial. Entendi. E outra coisa, o que a gente chama de crendice, saber popular, profecia de chuva, experiência de chuva, também é muito salutar. A gente não pode desprezar a experiência dos agricultores, a experiência dos pescadores, dos mais antigos, porque essas experiências são baseadas numa longa convivência com os ciclos da natureza. O único problema que hoje está acontecendo é que, em função da mudança climática, da variabilidade climática, o nível de assertividade dos profetas da chuva está diminuindo, porque eles não conseguem mais identificar no sinal dos insetos, das aves, dos peixes, das floradas, a chuva. Então, está havendo assim, uma sincronia entre o sinal da natureza e a capacidade do homem de interpretar, porque ele estava acostumado com o padrão, e esse padrão começa a sofrer algumas sutis transformações. Eu acho que o meu encantamento pelo céu, inclusive, ele veio realmente do meu pai, né? O meu pai é da zona rural, e a gente brincava aqui em casa, quem dizia que ele era um meteorologista, assim, né? Porque era impressionante. O dia amanhecia, ele olhava para o céu e ele sabia definir
se ia chover, se não ia, qual o horário do dia iria chover, a quantidade de chuva, se ia ser quente. Então, assim, ele tinha uma experiência muito grande. E, normalmente, ele acertava. Maravilhoso isso, viu? Maravilhoso. É algo que a gente tem que preservar, né? É um patrimônio, ok? Sei que nós vamos tratar de temporais e a gente vai ver um pouco como funciona isso, principalmente no nível de Brasil, né? A estrutura de um temporal, essa nuvem cumulonimbus que eu apresentei hoje assim rapidamente, nós vamos adentrar nela, nós vamos ver algumas fotografias de cumulonimbus em Teresina, para a gente treinar o nosso olhar. A gente olhar para a nuvem e a gente vai identificar, vamos trabalhar exclusivamente com imagens do Piauí, viu, gente? A nossa próxima live são as fotografias de fenômenos que ocorrem aqui. E o nosso último encontro, acho que vai ser mais interessante, porque nós vamos sair da teoria e nós vamos trabalhar com caso concreto. Então, nós vamos pegar situações de chuva intensa que ocorreram no estado do Piauí, vamos colocar os dados, inclusive de pesquisas que foram realizadas aqui com o professor Francílio, que está na live, com a professora Sami, que participou no início, com o professor Rafael. Nós vamos colocar experiências já mapeadas pela ciência e do lado nós vamos colocar o quê? Reportagens jornalísticas produzidas pela nossa imprensa, ok? Comentando os fenômenos, ok? Então nós vamos fazer aí alguns prints, colocar do lado de todos os veículos de comunicação que atuam no nosso Piauí sobre essa condição fenomênica, né? Então é um fato que nós vamos utilizar bastante na nossa próxima live. Adorei a ideia. Ótimo. Mais alguma contribuição? Olha, Rafael aí sugeria o Almirante. Aí é coisa boa, né? Eu tô querendo melhorar a nossa tecnologia para a gente transmitir assim do morro, né? Mas não vamos fazer isso ainda, né, Rafael? Não pensar em... Eu estou pensando aí para 2021 comprar um drone, né? A coisa vai melhorar, viu? Tem o Mirante aqui no Monte Castelo, né, Ayrton? E olha aí, ó. Ela está em Roraima, ó, fazendo uma live em Roraima. Ótima, viu? A Rafaela aí. O Almirante do Monte Castelo é ótimo para ver temporal. Ótimo, viu? Todo mundo sabe, olha você aí, que maravilha, você. Ótimo, viu? Adorei, eu amo São Luís, se desce. São Luís Deixa eu comentar com vocês aqui, nós estamos com o professor Francílio, que está prestigiando a live, né? O professor Francílio vai ajudar na finalização do nosso curso, vai dar uma contribuição sobre bacias hidrográficas. Olha que maravilha, né? Ele já tem uma expertise, já tem um know-how nesse tipo de trabalho, né? Pesquisa, e vai contribuir, né? Com a relação das bacias hidrográficas, dos rios, né, com a questão dos desastres naturais, que é muito importante, né? E aí, né, eu e o Rafael também vamos contribuir nessa discussão, ok? Com algumas informações, com algumas notícias, né? E o fato é que a gente vai fechar o nosso curso de extensão com chave de ouro. Ayrton. Oi, Rafael. Ação de tudo, Gorete, parabéns, viu, pelos os ensinamentos da cultura popular, né, do seu pai, viu? Gorete, parabéns, tá? Ayrton, essa ideia aí é interessante, né? Não sei se as coisas vão ficar, como é que está as questões hoje em dia, ainda não está normal, mas fé em Deus vai ficar melhor até o final do ano, né? Mas bora ver. Mas que tal a gente fazer sair um pouco do virtual e trabalhar um encontro presencial em algum momento no final do curso, lá para final de outubro, pegar o mirante, se tiver o mirante aberto, ou o mirante da Ponte Talhada, ou o mirante do Metropolitan, ou o mirante ali do Monte Castelo, né? Lembrando que, se possível, pegar uma data que coincide com um dia possível de chuva, né? A gente monitora o tempo no dia anterior, aí ver justamente para trabalhar essa prática de visualização no final do curso, né? Rafael. Oi. O da Ponte Talhada, embora eu ache que assim, seja o mais alto de Teresina, eu particularmente não acho ele tão bacana por conta da vidraça que tem lá, e ela tem uma película, né? Eu acho assim, a imagem dela, que a gente vê de dentro para fora,
não é tão bela, tão nítida quanto de repente, o Monte Castelo eu citei, mas o Monte Castelo também é pequeno espaço. De repente, essa possibilidade que você deu aí do Metropolitan talvez seja mais viável nesse momento de pandemia, né? Porque a cobertura do prédio, então acho que caberia todo mundo sem uma aglomeração, né? E ele é mais central. Pois é, uma ótima dica. Vamos ver se as condições permitem. Nós vamos encerrar o nosso curso em outubro, já no começo os primeiros sinais da pré-estação no sul do estado. Até o presente momento, a previsão do tempo de longo prazo está muito oscilante em relação à chuva no sul. Para novembro já tem alguma coisa mais concreta, dezembro a boa sinalização. Todos os mapas que eu já observei de vários institutos e vários modelos vem apontando dezembro dentro da normalidade, entre normalidade e acima da normalidade. Agora, para novembro e outubro, a sinalização não é positiva, até o presente momento, né? Ou seja, nós vamos ter, agora em outubro, e isso já é de praxe, né? Uma condição térmica bem desagradável, né? Já está em crescimento, segunda quinzena de setembro, ok? Novembro abranda, mas a gente não tem aquele plus de chuva. Então, vamos ver como é que muda. Mas eu creio que a gente já vai observar. Tem uma pergunta aqui. Mas aí, Vital, ele perguntou, na nuvem escura não é sinônimo de chuva, mas por que chove? Ora, você tem... O que é que caracteriza a presença de nuvens? Umidade. Só tem nuvem onde tem umidade. Então, se as condições de umidade forem crescentes, não basta ter apenas umidade, elas têm que ser crescentes para fazer a nuvem, que a nuvem tem que ser alimentada. Calor e água. Então, se continuar a alimentação, essa nuvem baixa, escura, ela chove, senão ela passa direto, né? Acontece. Então, vamos citar um exemplo bem aqui, um exemplo perigoso. Outubro, nós tivemos uma nuvem que se formou em altos e não tinha umidade. Essa nuvem, ela não se formou em altos, ela foi transportada até altos. Como não havia alimentação para essa nuvem e ela estava suficientemente amadurecida, ela entrou em colapso, provocou um acidente. A nuvem simplesmente explodiu em cima de Teresina e gerou uma ventania com muitos transtornos, né? Ou seja, chuva mesmo só foi 10 milímetros em uma estação das 5 que nós temos, mas provocou grandes transtornos na capital, muitas árvores. Foram mais de 100, não, quase 300, né? Quase 300 transformadores queimados na capital, mais de 50 árvores tombadas, quase 3 mil pessoas sem energia elétrica. Foi uma coisa absurda, né? E provavelmente não iria chover, foi pouquíssima chuva, né? Comparado com o tamanho da nuvem. E ela não tinha umidade, então ela colapsou. Então isso é muito relativo, né? Pode chover e pode não chover. Lembrando que a gente está nesse período agora, né? Setembro, outubro, historicamente, é comum surgir esse tipo de chuva, de colapsar, causar tragédias e até granizo. É setembro e outubro aqui na região. Eu me lembro que a última foi em 2018, se eu não me engano. Ou foi 2018, né? Foi muito rápida, mas deu para perceber, né? Pois é, isso aí, né, galera? A presença de halo solar significa alteração do tempo. Você vê, quanto mais círculos em torno do Sol você vê, quando é que eles aparecem? Eles aparecem no final da estação. No final da estação não tem graça, né? Você já está no final, pode esquecer. Não vai chover. Agora, se no período seco ainda não apareceu, né? Se agora no período seco começar a aparecer os halos, prepare-se. Existe transporte de umidade. A coisa vai melhorar para a gente, viu? Então, agora em outubro, deve começar a aparecer os primeiros. Muito bem, né? Então, acho que a gente encerra, né, por hoje, né? Já sabendo que a próxima eu não vou pegar pesado com vocês. Vai ser uma live mais carregada. Literalmente carregada. Vamos falar de sistemas atmosféricos e temporais. Tema da nossa próxima aula. Eu creio que vocês vão gostar.
E já vou colocar no grupo o slide da aula de hoje, viu? Um abração a todos e a todas. A gente se encontra no próximo sábado. Beleza, tchau. Até mais, gente.